Olá, ser abençoado! Eu sou Ana, sou terapeuta holística e hoje estou aqui para conversar com você. Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim! E hoje vamos para mais um tema aqui no canal, Espaço Terapêutico Aroma do Ser. Quero agradecer primeiramente a todos os inscritos, a todos que me assistem, familiares, amigos, e pedir humildemente, curte, compartilhe o vídeo, vamos fazer crescer essa corrente do bem a caminho de uma evolução melhor, mais saudável, mais aberta a todas as possibilidades que temos neste planeta, certo? Quero também dizer para vocês que mais uma vez o nosso cenário mudou. Vão se acostumando, eu gosto bastante de mudar as coisas na minha vida, nos lugares que eu ando, nos lugares que eu gravo. Então vocês vão ver aí bastante cenários diferenciados aqui no canal, tá? Já acendi minha velinha, tá aqui, vocês não conseguem ver porque eu ainda tô aprendendo a lidar com todas essas ferramentas da mídia. Temos a minha água, né, que é nossa água, já fiz aqui uma oraçãozinha antes de iniciar o nosso trabalho de hoje, o nosso tema, nossa terapia virtual. Nossa bruxinha que não vai sair mais daqui. As pedrinhas estão hoje num baú, ela está sentada acima das pedrinhas, tá? Temos também um abajur que trabalha com a cromoterapia, tá bom? E o meu vasinho de sete ervas lá atrás. Então vocês vão ver bastante o cenário mudar, tá bom? Vou também estar gravando em outros locais, lugares abertos, dependendo dos temas que forem surgindo aqui no canal. Hoje nós temos um tema muito especial. Bora trabalhar? Vamos lá? Então, gente, vocês, para quem assistiu um dos vídeos que foi postado no sábado passado, nós falamos sobre crenças limitantes. E eu falei um pouquinho o que significam essas crenças em nossas vidas, tá? E hoje eu trouxe a continuação de crenças limitantes. E hoje nós vamos falar sobre crenças limitantes na sociedade, para vocês entenderem um pouquinho dessas crenças. Antes de tudo, eu quero deixar aqui bem claro que eu não quero ofender ninguém, não quero dizer o que está certo e o que está errado. Eu quero levar a todos aqui a refletirem e pensarem um pouquinho sobre as grandes crenças que nós temos aí na sociedade e que nos limitam a enxergar o além, os detalhes, certo? Bora lá então trabalhar? Vamos lá? Vocês estão vendo como eu já estou iluminada? É porque hoje nós temos uma luz aqui, né, junto, para ajudar os vídeos a ficarem melhores, e aos pouquinhos eu vou aprendendo a lidar com isso, tá? Então me deem um tempo que aos pouquinhos o negócio vai melhorando aqui no canal. Bom, gente, o nosso tema de hoje então é crenças limitantes na sociedade. Vamos saber um pouquinho sobre essas crenças? Nós já entendemos que crenças limitantes são verdades que nós introduzimos dentro de nós e que essas verdades elas vão passando de geração para geração. Então as crenças limitantes elas vão sim passando de geração para geração. Mas quando nós falamos em crenças limitantes na sociedade, o que é isso? Eu dividi as crenças limitantes em crenças limitantes na sociedade e crenças limitantes nos círculos familiares. Por que eu fiz isso? Tá? Eu quero que vocês entendam que uma está ligada à outra. Essas crenças que nós criamos enquanto sociedade e as crenças que nós criamos nos círculos familiares, elas estão interligadas. Aqui eu só fiz uma separação para que vocês possam ir além e entendam o contexto social que nós vivemos, né? Porque muitas das nossas ações hoje são reflexos do que nós vivemos lá no passado, lá no início da nossa sociedade, lá no início da nossa criação, certo? Então, por que elas estão ligadas uma na outra? Porque, na verdade, nós temos uma grande árvore genealógica, essa árvore genealógica universal.
Então lá na nossa família nós temos uma árvore genealógica familiar, mas nós, enquanto seres humanos aqui na Terra, nós também temos uma árvore genealógica universal que nos liga, e essas informações também são nos passadas universalmente. Entenderam? Aqui eu vou dividir para que vocês entendam, tá? O que criamos como crenças limitantes enquanto sociedade, mas é para que vocês entendam esse meio social ao qual vivemos, porque daí vocês vão conseguir também entender os círculos familiares. Então eu tô vindo lá de fora para dentro, novamente. Primeiramente, nós temos que entender que você, assim como eu, fomos criados para existir neste mundo, tá? E tudo que nos contaram foi preciso que fosse dessa forma, para que o nosso despertar fosse divino. Isso daqui eu não tirei de nenhum livro, eu não vi em nenhum artigo, mas eu posso afirmar que pela minha experiência em consultório, pela minha experiência de vida, eu acho que de certa forma as crenças limitantes, elas até são de certa forma necessárias para o nosso crescimento, para a nossa evolução, para um despertar lá na frente, de algo que nós temos aqui como missão de vida, como missão enquanto seres humanos aqui na Terra, tá? Então, lembram de desconstruir o mundo que nós conhecemos? É mais ou menos assim que funciona. Quando nós começamos a enxergar, a ver as crenças limitantes que nós temos dentro do nosso círculo familiar, dentro da nossa sociedade, nós começamos a ver a necessidade de expandir a nossa consciência, de nos libertar destas crenças, de desconstruir o mundo ao qual conhecemos. Eu trouxe aqui alguns exemplos de crenças limitantes na sociedade, mas existem muitas outras. E essas crenças limitantes na sociedade, elas entram sim dentro dessas crenças nos círculos familiares, nos podando, nos limitando e nos impedindo de crescer e evoluir, de expandir a consciência e de trazer à tona a nossa centelha divina. Então, a primeira crença limitante criada por nós enquanto sociedade é a criação do mundo. Eu sei que vai ter muita gente que pode não gostar do que eu vou falar, pode não gostar desse tema, mas é como eu falei lá no início, eu não tô aqui para provar nada para vocês. Eu estou trazendo algumas crenças que sim nos limitam, que nos impedem de crescer, porque nós não conseguimos ver outras verdades. Não significa que o que eu estou trazendo aqui não seja verdade, mas significa que existem sim outras verdades e que nós precisamos entender, compreender elas, e compreender significa eu aceitar o outro com todas as suas singularidades, com todas as suas particularidades, tá? E a criação do mundo, o que ela nos diz? Então existem várias histórias sobre a criação do mundo e de como ele foi criado, tá? E eu acho elas todas lindas, todas. E as histórias lá que nós vemos dos índios, da forma que eles contam como o mundo foi criado, de outros lugares, outros países, né? Então outras culturas, cada um tem uma forma de contar sobre a criação do mundo. E nós precisamos entender, tá? Algumas coisas sobre estas histórias que acabam criando uma crença limitadora dentro da gente, dentro de nós, tá? Mas a falha, qual é a falha dessas crenças, né, sobre a criação do mundo, dessas histórias que nos contam e que nós adotamos como verdade dentro de nós? Primeira falha que eu observo, e eu já tive vários casos dentro de consultório de pessoas que estão muito limitadas a crenças que vão saindo dessa forma lá do início da criação do mundo, lá de como o homem e a mulher foram criados, né? Porque eles enxergaram isso como verdade, se fixaram naquilo ali e não abriram a mente para outras possibilidades. Então a maior falha que nos limita é achar que o mundo foi criado especialmente para nós,
Você é especial, eu sou especial, nós somos especiais. Mas o mundo não é só o que conhecemos. Fomos limitados a pensar que só existe o aqui. Mas o aqui é muito mais extenso do que podemos ver. Expandir a consciência é entender que Cristo, e aqui eu trago um avatar, né, muito importante que houve no planeta Terra. Aqui eu vou trazer um exemplo, uma fala que Cristo nos falava, tá? É entender que quando Cristo falava, na casa do meu Pai existem várias moradas. É compreender que não somos os únicos que existem neste universo, certo? É entender que não somos daqui, deste mundo, deste planeta, mas estamos aqui neste planeta de passagem. Por que eu trago isso como uma crença limitante? Quando eu penso na criação do mundo e eu penso que ela se limita à minha criação enquanto homem, né? Enquanto ser humano aqui na Terra, eu estou limitando. Eu não estou conseguindo ver que o mundo é muito mais mundo do que eu imagino. É muito mais extensivo, expansivo, tá? E isso nos limita sim. Não somos a última bolachinha do pacote. Então, a segunda crença limitante, eu trago aqui como a criação do homem. Por que a criação do homem, Ana? Vamos lá. O homem foi criado à semelhança do Pai. Aqui, quando pensamos nesta crença, nos limitamos a pensar como humanos. E logo imaginamos que o nosso grandioso Pai, Criador de todo este mundo ao qual vivemos, tem uma forma humana como nós. E não, nossa consciência, ela trabalha de... Como é que eu posso explicar aqui para vocês? A nossa consciência, ela trabalha no coletivo também, de modo que nos faz enxergar o que naquele momento nos é permitido ver. Nosso Pai maior não é humano e não tem forma humana. E você sabe por quê? Porque nós não somos humanos, nós estamos humanos. E isso é uma crença limitante. Nós nos limitamos a pensar que somos seres humanos. E não, nós não somos seres humanos. Nós estamos na forma humana. Nós estamos vivendo uma vida humana. Então, somos espíritos vivendo de uma forma humana, né? Então, nós não estamos experienciando uma vida humana espiritual. Nós somos espíritos vivenciando uma experiência humana. Então, nossa semelhança com o Pai Maior está justamente em ter o poder dentro de nós de co-criar, de ser divinos. Mas para isso, tá? Para que isso possa acontecer, nós precisamos expandir nossa consciência e entender nosso eu superior. Entenderam? Isso é uma crença limitante enquanto sociedade. Enquanto nós continuarmos a ver a criação do homem como imagem e semelhança de um Deus que tem a mesma forma humana que nós ainda vamos estar limitados, porque nós ainda vamos estar limitados à matéria. E a nossa tarefa aqui na Terra é experienciar a matéria, mas de modo que eu possa expandir minha consciência, despertar meu eu divino, minha centelha divina. E agora vamos para a próxima crença, Adão e Eva. E da costela de Adão se fez a Eva. Eu adoro as histórias da Bíblia, adoro mesmo. Já li toda a Bíblia, gosto muito de me aprofundar, de buscar os detalhes das histórias. É uma história, um livro que traz muitas histórias de superação.
Porém, nós precisamos entender algumas coisas, né? Eu não estou aqui para discutir se a Bíblia é verdade ou não. Quem sou eu para falar alguma coisa sobre isso? O que eu quero aqui é fazer com que vocês reflitam sobre algumas coisas que nunca foram pensadas e nem refletidas. É só isso. Até algumas pessoas já trazem reflexões sobre algumas histórias da Bíblia, mas eu não estou aqui para julgar o que é certo e o que é errado. Eu estou aqui só para falar sobre algumas crenças que foram introduzidas na sociedade, que foram interpretadas e entendidas de uma forma às vezes errônea, ou eu diria imatura, ou talvez foram interpretadas de forma apropriada para aquele momento que eles viviam, naquele tempo, naquela história. Mas o mundo modificou, o mundo mudou, o mundo está evoluindo. Então, a Bíblia, ela foi criada em um tempo que as pessoas daquela época, elas precisavam de um norte, de uma direção. Muitas histórias lá foram reescritas de um modo que algumas pessoas tivessem um poder sobre as outras. E isso a gente precisa entender. Que cada história que é contada de tempo em tempo, seja na Bíblia ou seja em qualquer outro livro, elas são contadas da forma que aquelas pessoas que viviam naquela época entendiam sobre aqueles momentos que eles viviam. Então isso não está errado. Não está errado de forma alguma. É aquele entendimento que as pessoas tinham naquela época. São as várias verdades que se tem por aí. Muitas histórias também foram excluídas, porque deixar elas à mão de todo mundo, de todo um povo, significava perder as rédeas deste povo. Então era importante se manter algumas coisas em segredo. Algumas coisas não poderiam vir à tona, porque deixar vir à tona algumas coisas seria perder o controle. E nós vivemos de um mundo onde sempre existiu um controle sobre as pessoas, onde sempre se tentou deter, né, as pessoas, se manter um poder sobre elas. Hoje, quando pensamos em Adão e Eva, primeiro homem e primeira mulher, o casal que deu origem a toda a humanidade, se levarmos em conta a Bíblia ao pé da letra, entendemos que a mulher foi feita para servir ao homem, certo? E eu acho que todo mundo aí concorda comigo. Se lermos a Bíblia desde lá do início, onde fala sobre a criação de Adão e Eva, vamos entender isso. Vamos ver que a mulher foi feita para criar, né? Para procriar, para viver uma vida ao lado de um homem. Mas será que entendemos bem tudo isso que nos foi colocado? Naquela época entenderam dessa forma. E isso trouxe muitas crenças limitantes até os dias de hoje. Então nós precisamos entender as histórias da criação do mundo, as histórias que nos contaram, para que nós possamos entender os reflexos que nós temos hoje na nossa sociedade, que são apenas reflexos de histórias do passado. Então, se nós conseguimos entender dessa forma, ler a Bíblia, entender ela ao pé da letra, o que ela trazia isso, ela traz isso, né, que a mulher deveria servir ao homem. Assim como diz a Bíblia, que Eva foi feita para ser mulher, esposa, obediente a Adão. Aqui nós precisamos entender que ela foi escrita, como eu falei, em um momento em que mulheres e grandes mulheres se destacaram naquela época. Mas num momento onde elas não poderiam se destacar, ou não deveriam perante o patriarcado que estava se instalando ali. Então tivemos Maria Madalena, Maria, inclusive alguns testamentos destas mulheres que foram excluídos da Bíblia. O mundo naquela época foi entendido como o homem, dono do mundo, e a mulher, sua serva. A sociedade foi constituída por um patriarcado, e o homem, né? Quando eu falo patriarcado, eu me refiro ao homem, poder do homem. E o matriarcado, mulher, foi deixado de lado. Foi esquecido.
E desde então, eu acho que essa é uma das crenças que nós travamos uma luta bem grande entre mulheres e homens, né? Entre estes dois gêneros, sem entender que o desequilíbrio está no início da nossa história, sem entender que justamente essas guerras, esses entraves, estão justamente lá no início dessa história. Adão é uma representatividade, tá? Agora vocês prestem atenção na visão que se tem por trás da história de Adão e Eva. Então Adão é uma representatividade do masculino. Eu não estou dizendo aqui que Adão e Eva não existiam. Eu não estou aqui para desmentir e nem para incutir nenhuma verdade dentro de vocês. Eu estou aqui só para fazer vocês refletirem. Entende? Para vocês poderem entender como as nossas crenças enquanto sociedades, elas estão muito enraizadas lá no início da nossa criação. Então Adão aqui eu trago como uma representatividade masculina. Ele representa o masculino que há dentro de cada um de nós. Isso mesmo, porque você, mulher, pode saber que você tem o masculino dentro de você. Você tem o masculino e o feminino dentro de você. Você, homem, tem o masculino e o feminino dentro de você. Então eu trago isso, que Adão, aqui, no meu exemplo, tá? É a representatividade do masculino dentro de cada um de nós. E que Eva é a representatividade do feminino dentro de cada um de nós, seja homem, seja mulher. Todos nós carregamos o masculino e o feminino. Todos nós temos o masculino e o feminino dentro de nós. Vamos entender que a costela representa os ossos. Agora vamos para a parte figurativa do negócio. Então, a costela de Adão representa os ossos, tá? O esqueleto é o que nos resta quando nós partirmos deste mundo, deste planeta, quando nós deixamos o planeta Terra. É o que nos resta. Lembra que no último vídeo que eu falei de crenças limitantes, eu falei pra vocês, eu não sou essa coisinha bonitinha que vocês estão vendo aqui. Eu sou o esqueleto. Eu tenho aquela caveira horrenda que a gente não gosta de ver, né? Nós somos isso. Então, na costela de Adão, nós temos os ossos. E os ossos, eles simbolizam o que nós somos por dentro. E quando nós partirmos deste mundo e vamos para o plano espiritual novamente, para o que nós somos, vamos realmente para a nossa morada, o que acontece com os ossos? Eles se desmancham, virando pó. E o pó vai para onde? Para a terra. E a terra faz o quê? A terra cria vida. Tá? Vocês já vão entender o que eu quero falar com isso. Tá? Então, este pó, ele vai para a terra. Ou seja, do pó viemos e pó é o que seremos. Eva. Então vamos lá. Vamos entender essa interpretação. A Eva, então, representa a nossa ligação com a terra. Porque assim como a terra, geramos vida. Adão, então, representa a nossa ligação com o universo. Porque é de lá que viemos. É a fonte, a energia que cai sobre a terra e junto com ela gera vida. Então a história de Adão e Eva nos limita a entender que o homem e a mulher precisam entender seu equilíbrio. Suas funções neste mundo não são distintas. As suas funções são complementares. Por isso se retirou a costela de Adão, para nos mostrar, nos representar, tá? Representar o feminino dentro deste homem. Representar que os ossos, que o esqueleto vira pó e que este pó vai para a terra. Então, este esqueleto, este pó representa o feminino. A Eva representa o feminino dentro deste homem. Ou seja, este homem tem um feminino e tem um masculino.
esta mulher tem um masculino e tem um feminino, porque ela veio dessa fonte geradora, ela veio dessa energia, ela veio desse universo. E os dois não estão aqui para trilhar uma guerra, e sim se complementar, e sim gerar equilíbrio, de não quem é melhor do que o outro, quem faz mais, quem faz menos, não. Mas entender que cada um tem a sua função, que cada um tem o seu papel. Isso não significa colocar o homem acima da mulher e nem a mulher acima do homem, mas colocar os dois num patamar igual, porque eles vêm do mesmo lugar. A história de Adão, então, ela nos limita a entender isso. Que o homem e a mulher precisam entender seu equilíbrio. Nós não conseguimos entender, porque nós entendemos a história como ela nos foi contada, nós não conseguimos interpretar ela de outras formas, nós não conseguimos ver os detalhes que estão por causa dela, até porque isso nos foi escondido, simplesmente não nos foi contado, e é aquilo que eu volto a falar. Cada um dá aquilo que tem. Lá atrás foi dado porque era aquilo que eles entendiam como certo. Agora, no mundo que nós vivemos hoje, nós estamos expandindo, nós estamos abrindo nossa consciência e nós estamos vendo que existem várias outras verdades a qual nunca conhecemos. Então, dentro de você existe uma força geradora, tá? Energia. Existe um Adão masculino. E também existe o dom de criar, de cocriar, de gerar. Existe uma Eva, existe um feminino dentro de você. A fim de você materializar, porque aqui estamos para materializar tudo que criamos. Todos nós temos essas fontes que se complementam. Então nunca se tratou de sermos mulheres submissas e nem de homem que detém o poder. Sempre foi de ser e sabemos lidar com essas energias, masculino e feminino, dentro de nós mesmos. E entender que não somos daqui. Mas cada um consegue ler e entender aquilo que está preparado para ler e entender. Eu só trouxe aqui uma reflexão para vocês, tá? Uma outra crença limitante bem grande dentro de nós: céu e inferno. Uma das crenças mais limitantes, ao meu ver, porque aqui nós criamos a culpa e nos aprisionamos em uma realidade que não existe. Para entender essa crença, temos que entender e compreender que a sociedade cria o que é necessário para seu tempo, para seu entendimento, tá? Então eu acho que essa crença foi necessária por um tempo. É aquilo que eu falei. Tudo tem um tempo de acontecer, tudo tem um tempo de despertar, e cada pessoa tem o seu tempo e a sua maneira de despertar. Primeiro, se começarmos a compreender que o céu que imaginamos não é o céu que conhecemos, porque, como disse Cristo, volto lá naquela frase: na casa do meu Pai existem várias moradas. Então não existe um céu apenas, mas sim várias galáxias de onde nós viemos. E o inferno, como fica? Somos co-criadores. Criamos nossas realidades, nossas prisões. Somos bons e ruins, sombra e luz. Logo, o inferno é uma criação nossa, do nosso inconsciente. Porque somos divinos, temos consciência do que viemos fazer aqui, só não estamos despertos. Assim, nosso ego ferido cria o inferno para que possamos nos sentir aliviados. É muito mais fácil acreditar que pessoas más vão para o inferno do que ver e entender que somos sombra e luz, que travamos batalhas e guerras internas conosco mesmo.
Não somos tentados, somos nós mesmos os tentadores. E o inferno existe dentro de nós, assim como os céus. Somos os responsáveis por tudo que criamos ao nosso redor e por tudo que atraímos. Deu para entender algumas crenças bem importantes, né? Vocês podem pesquisar, vocês podem ir além. E eu não estou trazendo aqui como uma verdade para vocês. Eu estou trazendo aqui como uma das possibilidades para vocês. Estou trazendo aqui coisas que eu vivenciei na minha vida, coisas que eu vivenciei em consultório com os meus interagentes e que eu percebi que limitavam eles. E que isso está, sim, na nossa história, enquanto sociedade. Crenças limitantes em relação à sexualidade e gênero. Aqui é uma outra crença muito interessante e muito limitante também para a nossa sociedade. Primeiramente porque todo mundo acha que sexualidade e gênero é a mesma coisa, e não. Sexualidade e gênero não são a mesma coisa. Gênero é homem, mulher, masculino e feminino. Sexualidade é aquilo ou por quem eu me atraio. Não tem nada a ver com gênero. Logo, no nosso entendimento materializado, porque vivemos no mundo da matéria, entendemos que pela própria história que nós temos, né, que o homem deve se relacionar com mulher e a mulher com o homem. Primeiro que estamos homens e mulheres. Como entender essa crença? Entendendo isso. Nós estamos homens e mulheres neste momento, nesta vida, neste planeta. Não somos homens e mulheres. Entendeu? Quando você começa a olhar por outro viés, por outros lados, por outras verdades, você consegue entender a sociedade que se desenhou a vida inteira diante de nós. Porque essas questões de sexualidade e gênero sempre existiram, só que elas sempre foram jogadas para debaixo do tapete. Porque era errado, porque a sociedade via como uma coisa errada. Mas vamos começar a olhar de outra forma. Então estamos homens e mulheres, estamos humanos, não somos humanos e nem tampouco somos homens e mulheres. Trazemos dentro de nós o masculino e o feminino, como eu disse. Nós temos o masculino e o feminino dentro de nós. E somos espíritos que carregam essas energias masculinas e femininas. A sexualidade não tem nada a ver com gênero. Tem a ver com percepção, sentir, sentimento, emoção. Tem a ver com ser eu. Então você pode sim ser um espírito que está neste momento na forma de um homem e gostar de outro homem, de se sentir atraído por outro homem. E não tem nada de errado com isso. A forma que nós vemos está errada. Porque nós estamos enxergando este mundo como se esse mundo fosse real. E ele é material. Material e real tem um pouquinho de diferença. Eu posso tocar, mas fui eu que criei este mundo. Eu estou aqui, materializado neste mundo. Então tudo aqui foi criado para eu materializar, para eu cocriar, para eu experienciar. Mas não é o que eu sou, não é o que você é. Estamos aqui de passagem, emprestados. Então, você pode então se sentir sim, né, atraído. A sexualidade, ela tá ligada a isso, ao sentir atração, ao sentir desejo, sentimento por outras pessoas que não sejam do mesmo gênero que você. O que está errado é a forma de vermos homens e mulheres. Nos enxergamos assim. Nos enxergamos como homens e como mulheres. Não nos enxergamos como espíritos, em forma de homens e mulheres. O mundo ele foi criado para nós e por nós, para
nós experienciarmos essa evolução do nosso eu interior. Não para sermos infelizes, tá? Trazemos o universo dentro de nós e caminhamos juntos, mesmo que não sabemos ainda, mesmo que não saibamos ainda, nós estamos caminhando juntos sim, para o mesmo lugar. Somos diferentes sim, somos de lugares diferentes sim, porque na casa de meu pai há muitas moradas. E aqui na Terra somos diferentes também. E precisamos aceitar essas diferenças, porque elas estão ligadas com as nossas essências. Ninguém é igual a ninguém. Não temos a mesma cor do outro. Não temos o mesmo tamanho. Não temos a mesma cor dos olhos, o comprimento dos cabelos, o tipo de cabelos. Nem mesmo a mesma sexualidade. Então estamos aqui. Viemos para co-criar um mundo de experiências diferentes, com realidades diferentes, tudo para uma expansão maior de consciência. E como alcançar essa expansão? É preciso nos libertar de nós mesmos, entender que nós mesmos criamos tudo à nossa volta, entender que o equilíbrio entre sombra e luz precisa acontecer, porque precisamos despertar. Então, gente, eu trouxe para vocês algumas crenças limitantes enquanto sociedade, enquanto temos como sociedade. E eu não estou trazendo essas crenças e dizendo que está errado a forma, se você enxerga alguma dessas crenças, algum desses exemplos que eu dei, como sendo sua verdade. Não. Mas é necessário nós entendermos que a minha verdade não é a mesma verdade do outro. Que as histórias que contaram no passado foram entendidas e compreendidas por aquele passado, porque era preciso naquele momento. Mas que o mundo, ele passa por ciclos, ele se renova, as pessoas amadurecem, evoluem. Assim como nós começamos lá na época das cavernas e hoje nós estamos com computador, notebook, celular, o mundo evoluiu. Nós também precisamos evoluir. Nós também precisamos sair dessas cascas, né, que nos aprisionam, que nos limitam. E aqui eu trago essas crenças, porque são verdades que foram introduzidas na sociedade e que limitam, sim, muitas pessoas a enxergarem o outro lado da história e os outros lados. Porque não existe só um. Não existe só uma verdade. Não existe só uma morada. Nós não somos daqui. Primeiro ponto, para nos libertarmos dessas crenças limitantes enquanto sociedade, é entendermos isso. Nós estamos matéria, nós estamos humanos, nós estamos homens e estamos mulheres, mas não somos isso. Nós somos uma consciência coletiva, ligada a um eu superior, ligada a uma energia universal, uma fonte criadora de tudo. Somos capazes de muito mais do que conhecemos, do que aprendemos, do que fomos até hoje. Eu termino esse vídeo trazendo essa reflexão para vocês. Que vocês reflitam, que vocês pensem, que vocês analisem, que vocês consigam entender que há um masculino e há um feminino dentro de vocês. Que há um Deus vivo dentro de vocês. Que vocês precisam se libertar dessas amarras, porque assim vocês vão conseguir ser felizes plenamente, porque aqui estamos para experienciar juntos, sim, uma felicidade. Ok? Gratidão por você estar aqui, por você ficar até o final do vídeo. Gratidão imensa por fazer parte dessa jornada comigo.
de crescimento e evolução, porque nós vamos chegar lá, todos juntos. Namastê, fique em paz, esteja em paz. Saiba que você é sim um ser abençoado, merecedor de toda a felicidade e de tudo de grande que o universo pode te dar. Deus vive em mim, saúde, Deus vive em você.